Graça e paz, amada igreja, vamos nos colocar em pé para darmos início ao nosso culto nessa noite. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, viemos pela manhã, aprendemos mais uma porção da palavra do Senhor e Deus nos trouxe novamente. Estamos aqui e nós estamos na 34ª Santa Convocação, 26º dia de Santa Convocação. Nós temos um tema, temos uma divisa e também temos um hino oficial. Vamos falar o nosso tema todos juntos? Vamos lá? Estou convosco. A divisa, vamos lá? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Pode ser que você esteja passando por alguma aflição, tribulação. Quem é que não passa? É natural e é normal o crente passar por aflições. Mas confie nesse Jesus, porque Ele está conosco nesse instante e estará para sempre e eternamente. Se derrame diante desse Jesus
E continue confiando nesse Jesus maravilhoso. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. O salmista, Salmo 122, o salmista diz assim, está escrito na sua palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós com certeza estamos alegres porque nessa noite nós estamos na casa do Senhor, na presença do Deus Altíssimo, do Deus Misericordioso, do Deus Salvador, do Deus que se faz presente aqui, porque a palavra do Senhor fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei. E Deus está aqui conosco. Então, continue louvando, exaltando a esse Deus toda a honra e toda a glória. Você pode bater palmas com alegria, você está na casa do Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor,
Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor pra sempre. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Muito bom estarmos na casa do Senhor. E nós viemos aqui para estar adorando a esse Deus. Eu adoro, porque Ele é santo, santo. E está presente no nosso meio. E nos trouxe. E a esse Deus todo louvor, toda a honra. Continue adorando e louvando a esse Deus verdadeiro. Adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. E em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Isso, você pode saudar o Senhor Jesus.
Estamos na casa do Senhor, viemos aqui para adorar, porque reconhecemos o que Jesus fez na cruz do Calvário, na cruz de morte, verteu todo o seu sangue em prol a minha, a sua e a nossa vida. Até você que nos assiste nessa hora, se porventura depois vai estar nos assistindo, nunca se esqueça que foi Jesus que morreu na cruz para te libertar, te salvar e te dar vida, e vida em abundância e vida eterna. Então continue louvando ao Senhor nessa hora. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas,
Senhor Deus, Pai querido, eu quero estar agradecendo, Senhor, neste momento por tudo, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, por estarmos aqui na casa do Senhor, Senhor. Proteja, Senhor, os irmãos aqui, Senhor, Senhor, para ouvir a palavra. Obrigado, proteja aqui, Senhor. Senhor, tudo é isso. Obrigado por tudo que você fez. Obrigado por tudo. Obrigado por seguir. Proteja, Senhor, por estar inspirando os irmãos, Senhor. Eu protejo o irmão que está na palavra hoje. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Tá bom aqui. Bom, mais uma vez, diante do Senhor, então eu louvo ao meu Deus por ter me sustentado e nos tem sustentado até nesse instante. Por isso que estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. O pastor ainda se encontra em Jacupiranga, então eu estou com a incumbência aí dessa semana aí da 34ª Santa Convocação, trazendo mensagem nos lares, e Deus tem me abençoado. Você saiba de uma coisa, quem traz a mensagem, você também é abençoado, mas quem traz também é bênçãos na minha vida, porque você tem que estudar mais, orar, e para falar aquilo que Deus queira que fale. Então, é motivo de estar agradecendo ao Senhor por tudo, né? E nessa noite, eu quero estar abordando para vocês o poder transformador da graça de Deus. Nós estamos aí trabalhando com personagens que falam sobre conversão imediata, aqueles que ouviram a palavra do Senhor, mas ficaram em cima do muro, não tomaram nenhuma decisão. Hoje foi falado que de manhã que saiu o semeador a semear, a semente caiu em terra boa, em pedras rochosas, em espinhais, mas aquele que caiu na terra boa deu frutos. Então nós estamos aprendendo, nós estamos ouvindo, nós estamos se enchendo da palavra do Senhor, inculcando na nossa mente, para que um dia a gente possa estar saindo e falando de Jesus para as pessoas ainda que não têm, que as pessoas precisam ser alcançadas, como um dia nós somos alcançados também. Nós ganhamos esse presente, então nós temos que passar esse presente para as pessoas que não têm ainda, não conhecem Jesus. Por isso que veio para o pastor nessa 34ª Santa Convocação, sobre ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. E eis que estou convosco todos os dias. Nós vamos sair, certamente, ou com folhetos propícios para a salvação, e nós não vamos só. Deus está conosco e vai continuar sempre conosco, e depois, quando Deus nos chamar, também eternamente, que nós vamos morar aonde? No céu. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, ou abra a sua Bíblia, ou vê ali pela televisão, que o irmão Alex vai estar colocando, Atos 9, de 1 a 19. Eu vou estar lendo na minha tradução. Atos 9,
de 1 a 19. Você está falando de um outro personagem. Vou estar lendo e aí você acompanha ali ou na sua Bíblia, tá bom? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez eu estou na tua presença, Pai. Tu me conheces, Senhor Deus, na inteireza. Senhor Deus conhece o meu coração. Sabe, Senhor Deus, que eu sou limitada, pecadora, mas também, Senhor Deus, o Senhor Deus está comigo nessa hora. Então eu quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida, e veio, Senhor Deus, essa mensagem que o Senhor Deus mandou, porque é a tua palavra, Pai, não é palavra de Ludmila. Então eu quero te suplicar ao Senhor, ajuda, Pai Santo, para do que eu entendi, para passar para os meus irmãos e também, Senhor Deus, depois aqueles que vão estar ouvindo. Tenha misericórdia, Pai querido, da minha vida, eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai Santo. Tire de mim, Senhor Deus, todo o cansaço, todas as vezes preocupação, Pai. Porque o Senhor Deus é um Deus que cuida, é um Deus que está junto de mim, porque o Senhor Deus habita no meu coração. Quero ainda te suplicar, Senhor Deus, pelos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado. Quero te suplicar, Senhor Deus, pelo pastor que se encontra ali em Jacupiranga, Senhor Deus, arrumando ali para que ali
seja um lugar para que Jesus seja exaltado, conhecido, pessoas que possam se render aos teus pés como Saulo se rendeu a ti. Então, Pai querido, muito obrigado por essa tão grande oportunidade, primeiro de estar falando contigo e depois, Pai Santo, para mim que eu vou deixar essa mensagem. Essa é a minha oração que faço e também sei que os meus pecados são perdoados pelo Senhor, através do seu sangue. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou tomar um pouquinho de água. Então, aqui é um outro personagem, que nessa noite nós vamos estar aprendendo, que fala de Saulo. Então, a origem dele, ele era judeu, da tribo de Benjamim, originário de Tarso, atual Turquia, e mais tarde chamou-se apóstolo Paulo. A educação dele. Ele tinha uma educação rigorosa, estudando com o renomado rabino Gamaliel, em Jerusalém, o que lhe conferiu um conhecimento profundo das escrituras judaicas e uma formação grega. Então, Saulo era um conhecedor tremendo, conhecia muitas coisas, porque ele estudou, como eu falei, aos pés de Gamaliel. E esse Gamaliel era um professor excelente. E ele aprendeu tudo sobre a Torá, sobre a lei. Ele tinha uma cidadania romana. Era cidadão romano de nascimento, herdando essa posição de seu pai, o que lhe concedia privilégios. Por isso que ele perseguia os judeus, perseguia crianças, perseguia mulheres, homens, aqueles que se rendiam aos pés de Jesus, ele perseguia a todos. Como fariseu, e ele também era fariseu, como fariseu zeloso, perseguia os cristãos, considerando o cristianismo uma perigosa seita. Ele achava que o cristianismo, que aqueles que aceitavam a Jesus, aqueles que tinham Jesus, era considerado como uma seita que precisava ser combatida. Então, por isso que ele perseguia todos os cristãos daquela época. Mas, para mim, continuar falando sobre Saulo, ontem, ali na casa da irmã Célia, eu estive falando sobre Estevão, que foi o primeiro mártir. E para a gente entender um pouquinho sobre o que aconteceu com Saulo, irmão Alex, coloca para mim Atos 8, de 1 a 3. Atos 8, de 1 a 3. Eu dei uma adiantada aqui, mas tudo bem. Atos 8, de 1 a 3. Eu vou estar lendo aqui, você vai conferindo ali. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, depois da morte de Estevão, a igreja passou a ser, os cristãos daquela época passaram a ser perseguidos, no qual Saulo estava perseguindo aqueles que eram cristãos. E ele estava indo no caminho de Damasco. Mas Deus, no seu tempo, Deus, como conhece o coração, é conhecedor de todas as coisas. Aí ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, como eu acabei de ler, e aí ele precisou ter uma doença física, ficou com cegueira, não enxergou nada. Aí Jesus o mandou aí na casa de Ananias,
e ele ali na casa de Ananias foi imposto as mãos. Deus falou que ele era um vaso escolhido, abrindo aspas. Às vezes nós vemos, talvez, algumas pessoas que nós creiamos que não tem valor nenhum. Aquela pessoa ali não tem valor. Aquela pessoa ali nunca vai chegar ao conhecimento de Jesus. E com Saulo era assim, porque como ele perseguia os cristãos, o próprio Ananias falou, mas como que vai orar por essa pessoa, impor a mão por essa pessoa, se ele perseguia homens, mulheres, colocava eles no cárcere. Aí o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. E lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Se nós formos ler o livro de Atos, nós vamos ver o tanto que ele sofreu, padeceu por amor a Jesus. Então, muitas vezes nós somos precipitados em julgar algumas pessoas, que as pessoas não têm valor. Para Deus, todos nós somos valorosos. Como Saulo aqui tinha valor. Ele perseguindo, mas Deus sabia que diante dessa cegueira que ele teve, ele ia chegar ao conhecimento de Jesus e depois ele ia passar a ser o quê? Perseguido. Aquele que perseguia ia passar a ser perseguido pelas pessoas, porque aonde ele ia, ele falava de Jesus, ele fundava igrejas, ele ensinava, tanto é que ensinou o jovem Timóteo, fez 3 viagens missionárias. Nessas 3 viagens missionárias, ele fundou a igreja, deixou pessoas, Áquila e Priscila, Timóteo, Silas e outros, para estar propagando o evangelho, para estar falando de Jesus. E ele deu a vida dele por amor a Jesus. Então ele teve aqui, nós vamos ver que ele teve uma conversão genuína, mas essa conversão foi pelo o encontro que ele teve com Jesus durante a sua viagem ali em Damasco. Ele foi confrontado com a luz de Cristo, uma imagem, né, de luz, uma imagem, Jesus ressurreto, e ele mudou radicalmente o rumo da sua vida. Vocês às vezes falam, eu vejo já muitas vezes pessoas falando assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Precisou acontecer isso com ele, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus tem seus planos, nós desconhecemos, mas Deus tem seus planos. Então ali precisou ele ter um encontro ali, no caminho de Damasco, ter um encontro com Jesus, Jesus perguntar para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? E ele mesmo imediatamente perguntou. Aí, sou Jesus. Então ele teve ali a cegueira e adiante disso, eu estudando esse texto, eu fiquei imaginando, eu já com óculos, usando óculos de grau forte, já é difícil às vezes eu enxergar, eu fico imaginando alguém que fica cego, e assim de imediato. Ele estava para o caminho, teve um encontro com Jesus, e aí imediatamente ele ficou cego durante 3 dias. Só que, como Jesus tem os seus planos, mandou ir na casa de Ananias, ele foi. E ali ele foi confortado, ele foi curado, os seus olhos imediatamente caiu dos olhos, né, as suas escamas, e tornou a ver. E, assim, e foi ainda batizado. Então, nós vemos que alguns personagens demoraram para vir até Jesus. Alguns que nós vimos, que o pastor mesmo falou, ficaram em cima do muro. Alguns que Jesus passando à beira-mar, falava assim, segue-me. E eles seguiam. Foi assim com Natanael. Natanael duvidou, mas depois ele seguiu a Jesus. Foi assim com Filipe, foi assim com Levi,
que mudou o nome para Mateus. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus e imediatamente Jesus falou: Zaqueu, desça depressa porque eu vou em tua casa pousar. Então nós vemos assim que as conversões são diferentes um de outro, como foi aqui com Saulo. E aqui houve o que? Uma mudança repentina, mas ele precisou ficar com o quê? Ficar com um sinal físico, e esse sinal físico nada mais é do que a cegueira, com o sinal da presença divina. Deus ali mostrou a ele que Saulo não era ninguém sem Deus. Ele estava brincando, ele estava perseguindo os cristãos, levando para Damasco, levando cartas, colocando no cárcere. Aqui dá para mostrar o que para nós? Que Deus é o Deus misericordioso, é o Deus que conhece, é o Deus que está presente aqui, é o Deus que pode mudar tudo, quando Ele quiser, na hora que quiser. É o Deus que nos formou, é o Deus que nos acalenta, é o Deus que nos ouve, é um Deus que nas horas das dificuldades está conosco. Então vejo que Ele, levando as pessoas presas, Ele nem sequer se lembrou que existe um Deus. E tem pessoas às vezes que se esquecem que existe um Deus. Hoje pela manhã nós estudamos o Salmo 19, que fala sobre a natureza que Deus criou, fala sobre a soberania do Senhor, o sobrenatural de Deus, que Deus fez todas as coisas, que Deus nos fez. Então ele estava se esquecendo disso. Então ele se achava por ter um conhecimento maior, por ser criado aos pés de Gamaliel, mas ele estava se esquecendo que acima dele tinha um Deus. E Deus, conhecendo o seu coração, Jesus ali o encontrou com ele no caminho e mudou a sua vida. Como um dia mudou a minha vida, como um dia mudou a sua vida, e como um dia pode mudar a sua vida aqueles que depois, porventura, vão assistir ou que estão longe e que às vezes não creem que existe um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas. Então aí ele teve que ter um sinal, físico, no caso, essa cegueira, e aí ele pôde ver o quê? A grandiosidade de Deus, porque ele ficou vulnerável a essa cegueira. Imagina você, enxergando tudo, e de repente passa a não enxergar. A pessoa fica vulnerável. Qualquer enfermidade que nós enfrentamos ou temos, seja ela qual for, nós ficamos vulneráveis, porque tem algumas situações em que vivemos, em que vêm para nós as enfermidades, e aí nós não podemos, às vezes, até se locomover. Então, imagine você, uma pessoa que ouvia, que via, mas que não, de repente, sentiu um clarão, viu, mas de repente não vê mais nada. E durante 3 dias, olha o trabalhar de Deus. Deus trabalha de várias maneiras. Quando Ele quer, a hora, no lugar, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Aqui, eu estudando, deu para notar assim, que ele estava se achando. Tem pessoas às vezes que se acham. Eu sou maioral porque eu tenho estudo, porque eu sou conhecedor de todas as coisas, eu sou conhecedor da Torá, e nem o pastor aí pregou sobre o jovem rico, conhecedor de tudo, da Torá, da lei. Aí Jesus faz uma pergunta para ele: vende tudo e segue-me. Jamais ia fazer isso. Então, não tem nenhum relato que ele vendeu tudo e seguiu a Jesus. Então, aqui Saulo também estava se achando o maioral. Aí Deus deu isso para ele, a cegueira, e aí ele pôde entender e pôde ver a grandiosidade. Então, a conversão de Saulo,
é uma demonstração do amor e misericórdia de Deus, que estende a mão a um perseguidor para torná-lo um seguidor de Cristo. Aí na casa de Ananias, foi curado, foi imposto as mãos, caiu-lhe as escamas dos olhos, e aqui ele foi batizado, e depois de ser, foi alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí nesse contexto, ele começa a ser o quê? Perseguido. Perseguido por aquelas pessoas que aquilo que ele fazia de mal, e aonde ele ia, ele falava de Jesus, e as pessoas não aceitavam, então aí ele passou a ser perseguido. Nesse texto, destaca o poder transformador do amor e da graça de Deus. Nós somos alcançados e transformados pela graça de Deus. Ludmila não merecia, nós não merecíamos isso, mas como eu acabei de louvar com a Aninha, né? A cruz. Jesus foi ali, morte de cruz, por amor a mim, por amor a você, verteu o seu sangue, e um dia nós somos alcançados porque nós cremos nessa cruz, nossa cruz vazia, em Jesus, e aí nós ganhamos uma nova vida, nós transformamos numa nova pessoa. Saulo também se transformou numa outra pessoa. E foi uma transformação imediata. Então, não deixe que algo chegue em você, de uma enfermidade, para que você reconheça o poder de Deus, reconheça quem é Deus, reconheça que nós somos tão pequenos diante do Senhor, e Deus é tão grandioso, que Ele pode fazer e mudar o percurso da nossa vida a hora que quiser. No tempo que quiser, não no nosso tempo. No tempo que quiser. Isso daí dá para tirar como aplicação nas nossas vidas. E com isso, diante disso, ele se tornou um professor, ele se tornou aquele que ensinava as pessoas, ele foi um plantador de igreja, ele escreveu 13 cartas pastorais. Eu amo as cartas pastorais, porque nos ensina como a igreja se comportava naquela época e como a igreja deve se comportar daquela época e como a igreja pode passar por tribulações, por heresias dentro da igreja. E ele mesmo estando preso, ele escrevia as suas cartas, quando ele sabia, ele escrevia as suas cartas, e ali na igreja ia ser tratado assuntos que ele ficava triste. Ele, muitas das suas cartas, ele chamava as pessoas de meu amado, ele tinha muito amor por aquilo que ele fazia. Ele era um fazedor de tendas, para ter um sustento, fazedor de tendas. Então, um homem que teve uma transformação imediata, precisou sofrer para ter a transformação. Ele precisou ali, no caminho, entender, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Olha o que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Pode transformar as pessoas. O poder de Jesus, o poder que Jesus tem, o poder que a palavra do Senhor tem. É só Jesus que tem esse poder. Eu estou aqui, Ludmila. Porque se eu não ler essa palavra, se eu não estudar essa palavra, eu estou perdida. Mas a palavra do Senhor tem poder. Jesus tem poder para mudar tudo e qualquer situação. Tudo e qualquer pessoa que está, às vezes, marginalizado. Nós, às vezes, muito falamos, não tem condição. Aqui também, nesse contexto, mas esse Senhor, esse eu vou curar, esse eu vou alimentar, esse eu vou impor as mãos. Mas aqui Deus
deu uma lição para Ananias e dá uma lição para nós. Ele é um vaso escolhido. Vai ser um instrumento na minha mão. É como nós. Eu me lembro, né, abrindo um pouquinho a aspa aqui, comentando algo, eu me lembro que logo quando eu converti, recém-batizada, tomando o primeiro leite genuíno, eu tinha um cunhado, que não está mais, já falecido, e ele zombava de mim e falava: Ludmila, aceitou Jesus? Se ele aceitou, eu também aceito, mas zombando. Ludmila agora tem Jesus? Ludmila, ninguém cria na minha conversão. Ninguém cria que eu tinha mudado de vida. A Ludmila é crente? E assim perante todo mundo, às vezes, entre a família, ou quando nós estávamos reunidos, a Ludmila é crente? Se a Ludmila foi crente, também você. Né? São umas situações difíceis. Por quê? Porque achava que Ludmila não tinha condições nenhuma, que não ia ser alcançada. E às vezes, muitas das vezes, nós se colocamos como Ananias, né? No lugar de Ananias. Essa pessoa, Senhor, é essa pessoa. Porque eu conheço o coração, eu conheço a vida dele. E ele vai espalhar o evangelho entre os gentios. Gentios é aquelas pessoas estrangeiras, pessoa que não tem Jesus. E ele foi pregar para os gentios. De tão grande homem que ele era pequeno de estatura, mas de tão grande homem em sabedoria e em conhecimento, ele se tornou um homem humilde, se abaixou para pregar para os gentios, para outras pessoas que não tinham o pleno conhecimento de Jesus. E aí a igreja, e Deus foi acrescentando na igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas muita coisa ele enfrentou por amor a Jesus. Mas o importante de tudo isso é que ele teve o quê? O encontro verdadeiro. Tanto é que os seus companheiros de viagem que estavam com ele ficaram emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Só ele que viu o clarão e que viu Jesus. Os que estavam com ele não viram. E não estavam entendendo nada. Deus trabalha de diversas maneiras, no tempo que Ele queira, Ele quer, como faz. É a vontade do Senhor, é o trabalhar do Senhor. Seja essa vontade demora 5 anos, 10 anos, seja o que for. Deus continua trabalhando na vida das pessoas, como trabalhou na vida de Saulo. E esse nome Saulo mudou para Paulo, porque era comum naquela época os judeus terem um nome hebraico e um nome grego. Então Saulo adotou o nome Paulo para se conectar com os gentios. Então ele escolheu ser chamado Paulo, por isso que é chamado apóstolo Paulo. O nome Paulo significa pequeno. Ele era realmente pequeno de estatura, mas grande na sabedoria, grande no conhecimento. Só que depois, quando ele teve a sua conversão, a sua mudança, ele continua sendo pequeno de estatura e também humilde e pequeno diante de Deus, porque ele entendeu quem realmente era Deus. Nós precisamos entender realmente quem é Deus. Nós somos pequenos diante do Senhor. Pequenos diante do Senhor. Mas a palavra tem poder para transformar. Aí ele transformou, e onde ele passava, ele dava amor, misericórdia, companheirismo, alegria,
mas também ele tinha algo dentro dele. Ele era alguém que, quando via coisa errada, ele não ficava quieto. As cartas deles, principalmente 1 Coríntios e 2 Coríntios, são chamadas cartas severas, porque a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Ele não alisava, não passava a mão, não. Mesmo estando em cárcere, mesmo ele estando preso, porque ele estava falando de Jesus, divulgando Jesus, falando o que Jesus podia fazer com a vida das pessoas, como fez com a dele, mas ele, sabendo de algo que estava acontecendo no seio da igreja, ele não deixava passar de maneira nenhuma. Ele escrevia as cartas, pedia para alguém levar, pedia para alguém ler diante da igreja, para que a igreja mudasse de vida. Que as pessoas, né, não a igreja, as pessoas que compunham a igreja mudassem de vida, de caminho. Então, tem muitas mais coisas para falar desse Saulo, ou desse Paulo. É um texto conhecido, mas algo que eu quero deixar aqui registrado. Você que depois, porventura, vai nos assistir. Se você estiver longe de Jesus, se você estiver fazendo algo errado, que deixa Jesus triste, volta para Jesus enquanto há tempo. Jesus está de braços abertos, porque é só Jesus Cristo que salva. Eu jamais posso sair daqui sem dizer para você, pecador, que só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro nome há salvação, mas só em Jesus, que tem poder para transformar a sua vida de pecador para um pecador regenerado. Confesse os seus pecados a Jesus. E aí os seus pecados serão limpos. Eu creio numa cruz limpa. Não creio numa cruz onde Jesus está ali pendurado, que é loiro, de coração exposto, de maneira nenhuma. Porque ele venceu, ao terceiro dia ele venceu a morte, ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai no céu, nos aguardando um dia. Como ele transformou a vida de Saulo ou de Paulo, ele pode transformar a sua. Você é uma pessoa valorosa, você tem valor. Como Paulo tinha valor, eu tenho valor, nós temos valor, e você, que porventura depois vai assistir, tem valor também. Não se preocupe com a sua vida, vai até a fonte, que é Jesus. Jesus pode transformar a sua vida, fazer você uma nova pessoa, uma nova criatura, aos pés de Jesus, porque é só Jesus Cristo que salva. Essa é a mensagem dessa noite. Eu tenho aí desde quarta-feira trazendo mensagem. Confesso que não é fácil, mas não é impossível. Porque tem hora que eu estou estudando, eu estou misturando todos os textos. Senhor Deus, tem misericórdia. Uma por cada, também, certamente por cada idade. Mas é bom, porque eu estou misturando, confundindo às vezes a palavra de Deus. Versículos. Não é outra coisa, é palavra de Deus. Aí você vai até na fonte, vai conferir. É isso mesmo? É isso que está aqui? Ô Senhor Deus, me perdoa. Me perdoa, Pai. Me capacita. Me dê sabedoria para entender os desígnios de Deus. Mas vale a pena servir a Jesus. Jesus tem poder. Eu, Ludmila, não. Eu preciso também de Deus em algumas áreas da minha vida. Mas Jesus tem poder para transformar o pecador. Tem poder para salvar. Tem poder para dar a vida eterna. Em João 10:10, a palavra de Deus fala assim: o ladrão veio senão matar e roubar e destruir. Quem é o ladrão das nossas vidas? Satanás. Mas Jesus, a parte B, fala: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Caso ficou alguma coisa, eu sei que sempre fica. Eu sei que sempre fica.
Sempre fica. A palavra de Deus é inesgotável. Você pode chegar na sua casa e ler Atos 9, de 1 a 19. Para que você entenda. Para que você possa crescer mais um pouquinho na leitura da palavra. Mas se ficou algo, o Espírito Santo de Deus vai completar no meu coração e no seu coração. Porque o Espírito Santo faz isso. Ele ilumina a nossa mente para entendermos, para não sairmos com dúvidas. Não saia com dúvidas. Mas essa é a mensagem que eu passo para vocês. Mais um personagem que precisou, que converteu através da dor, através da cegueira. Mesmo ele estando cego, ele entendeu e viu Jesus. E entendeu que era Jesus que estava no caminho. Mesmo ele estando cego. Porque com certeza ele estava fazendo aquilo que não estava agradando ao Senhor. E a pessoa sabe, quando está perseguindo alguém, ele perseguia, e ele sabia que ele estava perseguindo aqueles que eram de Jesus, aqueles que eram de Deus. Sendo uma pessoa com sabedoria, sendo uma pessoa estudada, ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso que ele perguntou, és tu, Senhor? Ele não duvidou. Ele já imediatamente falou, és tu, Senhor? Então ele sabia que era Jesus. Aí ele precisou ficar cego para ver. Muitos não vão ver, mas vão crer. Então que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Eu vou estar orando nesse instante. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela tão grande oportunidade. Pai, eu sei que ficou algo mais para mim estar explanando, Pai Santo, mas é isso que eu entendi, é isso que eu passei. Se eu errei, Tu me perdoas, Pai eterno. Às vezes minha mente está bem cansada, mas eu louvo ao Senhor porque a Tua palavra não volta vazia, ela faz guarida nos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus tem usado meios, tem usado pessoas para estar nos ajudando, tem alcançado pessoas, tem transformado pessoas, tem perdoado pessoas, Pai. E que nós, Senhor Deus, se colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, e pessoas que vão vir ao nosso encontro quando nós saímos, que não podemos julgar as pessoas, Pai. Porque todas nós somos preciosos para o Senhor, porque o Senhor Deus veio para morrer para o mundo todo, no qual eu faço parte e no qual meus irmãos fazem parte. Então, que tira isso de nós, Pai eterno. Não julguemos antes, não. Vamos primeiro falar de Jesus, explicar o plano salvífico, explicar que existe um céu, uma nova terra, e que Jesus veio, e que morreu, e que foi crucificado, que verteu todo o seu sangue em prol a mim, em prol ao mundo inteiro, e que foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e o Jesus está vivo. E ele tem, Senhor Deus, aplainado os caminhos, tem, Senhor Deus, alcançado pessoas, mas precisa de nós, Pai. Precisamos arregaçar as mangas e ir de até onde estão os pecadores, porque um dia nós ganhamos esse tão imenso presente. E nós não devemos guardar esse presente, nós devemos mostrar esse presente para outras pessoas que necessitam. Tem misericórdia dessa igreja, Pai querido. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Que nós possamos dispor-se para irmos, Senhor Deus, e para falarmos de Jesus. Nos capacita, Pai. Como eu orei pela manhã, nos dá, Senhor Deus, espírito, Senhor Deus, de ousadia, não de covardia, não de se recuar. Tenha misericórdia de nós, Pai eterno. Precisamos de Ti. Eu preciso do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Esse caso eu volto a falar de novo. Se ficou algo incompleto, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus complete nos nossos corações
e me perdoa, Pai. Eu sei que o sangue de Jesus Cristo me perdoa de todos os meus pecados. Essa é a minha oração que faço, agradecida que sou, em nome de Jesus. Amém.